Vamos fazer uma viagem no tempo e explorar um dos períodos mais fascinantes da história, a Idade Média. A transição do mundo antigo para a Idade Média. Transição do mundo antigo para a Idade Média é um período histórico marcado por mudanças significativas nas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Essa transição, que ocorre aproximadamente entre os séculos III e VIII depois de Cristo, é frequentemente caracterizada por uma série de eventos que levaram à fragmentação do Império Romano e ao surgimento de novas entidades políticas e sociais na Europa. Queda do Império Romano. O colapso do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 d.C., é um dos eventos mais emblemáticos dessa transição. As invasões de povos germânicos como os visigodos, ostrogodos e francos contribuíram significativamente para a desintegração do império, levando a um vácuo de poder. Feudalismo. Com a desordem política e a insegurança, as sociedades começaram a se reorganizar sob um sistema feudal. Esse sistema era baseado em relações de chefia e submissão, onde os senhores feudais ofereciam proteção em troca de serviços e lealdade dos vassalos. Esse novo modelo social substituiu as estruturas mais centralizadas da época romana. Cristianização da Europa. A ascensão do cristianismo também foi uma característica fundamental dessa transição. No início da Idade Média, o cristianismo se fortaleceu como uma força unificadora em meio a um cenário de fragmentação cultural. A Igreja Católica tornou-se uma das instituições mais poderosas, influenciando não só a vida espiritual, mas também a política e a economia. Mudanças econômicas. A economia do período antigo, baseada em grandes propriedades e comércio amplo, deu lugar a uma economia mais local e agrária. O comércio diminuiu nas primeiras fases da Idade Média, e as comunidades começaram a se tornar mais autossuficientes. Cultura e conhecimento. A preservação e a transmissão do conhecimento também foram desafios durante essa transição. Muitas obras da antiguidade foram perdidas ou esquecidas, mas, ao mesmo tempo, monastérios cristãos desempenharam um papel crucial na cópia e preservação de textos clássicos. O renascimento cultural que se seguiu, conhecido como Renascimento Carolíngio no século IX, foi um primeiro sinal de recuperação intelectual. A transição do mundo antigo para a Idade Média não se deu de forma uniforme e apresentou grandes variações dependendo da região. Enquanto o Ocidente europeu passava por profundas transformações, o Império Bizantino, por exemplo, continuava a ser um centro de cultura e aprendizado. Essas mudanças moldaram a Europa para os séculos seguintes, criando as bases para o desenvolvimento de estados-nação e de novas formas de organização social e econômica. A Idade Média, apesar de muitas vezes sendo vista como um período de trevas, também foi um tempo de importantes transformações que prepararam o caminho para a Renascença e a modernidade. A Sociedade Medieval. Sociedade medieval da Idade Média, que abrange aproximadamente os séculos V ao XV, era caracterizada por uma estrutura social profundamente hierárquica e feudal. Os principais componentes da sociedade medieval incluíam: rei. No topo da pirâmide social estava o rei, que detinha a soberania sobre o reino. Ele era visto como o líder supremo e tinha autoridade sobre todos os súditos. Nobreza. Abaixo do rei, encontravam-se os nobres, que eram proprietários de terras e exerciam grande influência política e militar. Os nobres recebiam terras do rei em troca de serviços militares e proteção. Cavaleiros. Os cavaleiros eram guerreiros que serviam à nobreza. Depois de passar por um rigoroso treinamento, eles eram frequentemente agraciados com terras-feudos em reconhecimento aos seus feitos. Camponeses e servos. A grande maioria da população era composta por camponeses que trabalhavam a terra. Os servos, que eram uma classe de camponeses ligados à terra, tinham pouco ou nenhum direito e eram obrigados a prestar serviços aos senhores feudais. Clero. O clero ocupava um lugar especial na sociedade medieval, influenciando não apenas a vida espiritual, mas também as questões sociais e políticas. Os membros da igreja, como bispos e padres, eram respeitados e muitas vezes ricos. Cidades e comércio. Durante o período tardio da Idade Média, as cidades começaram a ganhar importância, e o comércio começou a florescer com o renascimento do comércio e da economia. Isso levou ao surgimento de uma nova classe social, os burgueses, que eram comerciantes e artesãos. Educação e cultura. A educação era limitada e principalmente restrita ao clero.
No entanto, as universidades começaram a surgir no fim da Idade Média, promovendo o estudo da filosofia, teologia, medicina e direito. Essa sociedade era marcada por relações de dependência e obrigações mútuas, especialmente entre senhores e vassalos, e foi moldada por fatores religiosos, econômicos e políticos que influenciaram profundamente o desenvolvimento social da época. A estrutura feudal que caracterizou este período começou a desmoronar com o advento do Renascimento e o surgimento de estados-nação mais centralizados. A cultura e a religião. A cultura e a religião da Idade Média foram profundamente interligadas e influenciaram significativamente a vida cotidiana da época, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV. Cultura da Idade Média. Literatura. A literatura medieval era predominantemente em latim, utilizada pela Igreja e nas universidades, mas também tinha expressões em línguas vernáculas. Obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri e os Contos de Cantuária de Geoffrey Chaucer surgiram nesse período, refletindo valores e dilemas da sociedade medieval. A arte medieval é frequentemente dividida em períodos, como a arte românica e a gótica. As catedrais góticas, como a de Notre-Dame em Paris, são exemplares desse estilo. A arte nessa época era muitas vezes religiosa, com ícones, sermões visuais e afrescos que narravam histórias bíblicas. Filosofia e ciência. A filosofia medieval, influenciada pelo pensamento grego e romano, era dominada por pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Durante a Idade Média, houve um foco no racionalismo e na fé, o que levou a um desenvolvimento em áreas como a lógica e a ética. No entanto, a ciência era frequentemente vista através da lente da teologia. Música. A música medieval, tanto sacra quanto profana, era fundamental em celebrações e cerimônias. O canto gregoriano é um exemplo de música sacra que dividiu e iluminou o culto da Igreja. Religião da Idade Média. Cristianismo. O cristianismo era a religião predominante e moldou praticamente todos os aspectos da vida medieval. A Igreja Católica Romana era uma força poderosa, não apenas religiosa, mas também política. Através das expansões missionárias, o cristianismo se disseminou pela Europa, e as igrejas se tornaram centros culturais e sociais. Sistema de crenças. A religião sustentava um sistema de crenças que incluía a salvação, o pecado e a vida após a morte. A fé medieval era caracterizada por rituais, sacramentos e festivais como a Páscoa e o Natal, que estavam profundamente enraizados na vida da comunidade. Conflitos religiosos. A Idade Média não foi isenta de conflitos. As Cruzadas séculos XI e XIII foram expedições militares sancionadas pela Igreja para recuperar as terras sagradas da Palestina dos muçulmanos, refletindo a tensão religiosa da época. Crenças populares. Além do cristianismo ortodoxo, havia também práticas e crenças populares, algumas das quais estavam ligadas a tradições pagãs. Elementos da espiritualidade popular coexistiam com a religião oficial, incluindo crenças em santos, relíquias e milagres. Essa interligação entre cultura e religião foi crucial para o desenvolvimento da sociedade medieval e deixou um legado duradouro que pode ser observado até hoje. As Cruzadas e conflitos. As Cruzadas foram uma série de expedições militares realizadas entre os séculos XI e XIII, com o objetivo principal de retomar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. A motivação por trás das cruzadas era tanto religiosa, ligada à ideia de expurgar a Terra Santa dos infiéis, como política, uma vez que os senhores feudais buscavam expandir suas terras e poder. Contexto histórico. Motivações religiosas. O Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada em 1095 durante o Concílio de Clermont, apelando à necessidade de proteger os cristãos no Oriente e recuperar os locais sagrados. A ideia de que a guerra poderia ser vista como uma forma de penitência atraiu muitos fiéis. Cruzadas principais. Primeira Cruzada de 1096 a 1099 resultou na captura de Jerusalém e na criação dos Estados Cruzados, como o Reino de Jerusalém. Segunda Cruzada de 1147 a 1149, uma resposta à queda do Condado de Edessa, mas terminou em fracasso. Terceira Cruzada de 1189 a 1192, liderada por figuras proeminentes como Ricardo Coração de Leão, resultou em alguns avanços, mas não conseguiu recapturar Jerusalém.
Quarta Cruzada de 1202 a 1204 direcionou suas forças contra Constantinopla, culminando na sua captura e na criação do Império Latino de Constantinopla, desvirtuando os objetivos originais das cruzadas. Conflitos da Idade Média. Os conflitos da Idade Média não se limitaram apenas às cruzadas. Outros eventos significativos incluem guerras de feudos, conflitos entre nobres por territórios e privilégios, que muitas vezes se tornavam guerras prolongadas. Guerra dos 100 Anos de 1337 a 1453, uma longa série de conflitos entre França e Inglaterra, marcada por batalhas icônicas como a de Agincourt. Consequências das cruzadas. As cruzadas tiveram um impacto duradouro na Europa e no Oriente Médio. Interações culturais atrasaram interações entre culturas cristãs e islâmicas, trazendo novas ideias para a Europa em áreas como ciência, medicina e filosofia. Alterações sociais, o aumento das tensões entre cristãos e muçulmanos, além de um fortalecimento do poder da Igreja e dos reinos europeus. Declínio do feudalismo. As cruzadas contribuíram para o enfraquecimento do sistema feudal, levando à centralização do poder nas mãos dos monarcas. As cruzadas e os conflitos da Idade Média foram marcos significativos na história. Embora muitas vezes idealizadas como guerras de fé, as motivações políticas e econômicas desempenharam papéis cruciais. A análise desse período revela um tempo de complexidade nas relações entre diferentes culturas e religiões, cujas repercussões ainda são sentidas nos dias de hoje. O fim da Idade Média. Fim da Idade Média, que geralmente é situado entre os séculos XV e XVI, marca uma transição significativa na história europeia. Esse período, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, caracterizou-se pela predominância da agricultura, feudalismo e, em muitos momentos, pela incerteza e instabilidade política, religiosa e social. Alguns eventos e fatores importantes que contribuíram para o fim da Idade Média incluem: Renascimento, que começou na Itália no século XIV e se espalhou pela Europa no século XV, trouxe uma nova valorização da cultura clássica da Grécia e Roma. Essa nova perspectiva incentivou avanços nas artes, ciências e filosofia, afastando-se do domínio religioso do período medieval. Queda de Constantinopla. 1453. A conquista de Constantinopla pelos otomanos foi um evento crucial que não apenas acabou com o Império Bizantino, mas também afetou o comércio e as rotas de acesso ao Oriente. Isso levou a um aumento nas explorações marítimas e ao desejo de descobrir novas rotas para as Índias. Descobrimentos e explorações. As viagens de exploradores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama mudaram as dinâmicas comerciais e geopolíticas da época. A descoberta das Américas e novas rotas para a Ásia resultaram em um aumento do comércio e na colonização. Reforma Protestante. 1517. A reforma iniciada por Martinho Lutero desafiou a autoridade da Igreja Católica, resultando em uma fragmentação do cristianismo na Europa. Isso levou a séculos de conflitos religiosos e mudanças significativas nas estruturas de poder. Avanços científicos e tecnológicos. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV facilitou a disseminação de ideias, permitindo uma transformação nas comunicações e fazendo com que o conhecimento estivesse mais acessível. Câmbios sociais e econômicos. O aumento do comércio e o surgimento de uma nova classe mercantil contribuíram para o declínio do sistema feudal e promoveram a urbanização, enquanto novas ideias sobre governo e política começavam a emergir, que eventualmente culminariam no desenvolvimento do Estado moderno. Esses fatores, entre outros, somaram-se para provocar uma mudança significativa na sociedade europeia, encerrando a Idade Média e iniciando a Idade Moderna, um período marcado por inovação, exploração e, finalmente, pela formação de nações modernas. Conclusão. Então, a Idade Média não foi apenas uma época de trevas, mas sim um período de transformações profundas que moldaram o mundo moderno. Se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de dar um like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. E me deixe um comentário. Qual parte da Idade Média mais te fascina? Aí lembre-se e mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!